Em um salão de gala, onde o luxo parecia não ter limites, a atmosfera era de pura ostentação. Entre lustres cintilantes e taças de cristal, um detalhe inesperado mudou o rumo daquela noite. Um gesto simples, vindo de alguém que ninguém esperava, abalou a confiança dos poderosos presentes. E a revelação que se seguiu fez todos questionarem o verdadeiro valor daquilo que carregavam consigo. Antes de mergulhar nesse relato surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias cheias de emoção e reviravoltas. No Salão Dourado, o ar pesado de opulência parecia vibrar. Lustres de cristal derramavam cascatas de luz sobre o mármore polido, refletindo um brilho que cegava a alma e os olhos. Perfumes caros, misturados ao aroma de champanhe e canapés sofisticados, flutuavam entre as gargalhadas afiadas pela arrogância dos convidados. Taças de cristal tilintavam numa orquestra invisível, a trilha sonora de uma elite que se banhava em sua própria fortuna. Entre eles, o bilionário Arthur Almeida era o sol em torno do qual todos os planetas giravam. Sua presença imponente, o terno impecável, o sorriso contido, tudo nele exalava poder. Ao seu lado, uma mulher deslumbrante em um vestido de seda verde, coberto de joias que cintilavam a cada movimento, parecia a personificação da riqueza. No entanto, em meio a tanto esplendor, havia sombras. Uma delas era Ana, uma jovem garçonete, quase invisível sob o uniforme discreto, movendo-se com a destreza de quem aprendeu a existir sem ser notada. Sua tarefa era servir, mas seus olhos, acostumados a observar sem julgar, capturaram um brilho diferente. Um brilho azul profundo no dedo anelar da acompanhante de Arthur. Um anel. Não uma joia qualquer, mas o anel. O tempo parou. O tilintar das taças, as risadas, a música suave, tudo se dissolveu em um zumbido distante. Ana sentiu o ar rarear em seus pulmões, o coração disparar como um tambor de guerra. Era o anel de Safira, a herança perdida de sua mãe, a última dignidade de sua família, vendida em meio à miséria, quando a fome apertava e os avisos de despejo se acumulavam como folhas secas. A lembrança a atingiu como uma lâmina fria, rasgando o véu do tempo. Ela viu o rosto de sua mãe, marcado pela dor e pelas lágrimas, no dia em que a joia partiu. Sentiu o frio dos invernos sem aquecimento, o peso do sacrifício diário para que ela, Ana, tivesse um prato de comida. Ver aquele símbolo de sua dor mais profunda, transformado em mero enfeite de luxo no dedo de uma estranha, despertou nela uma coragem inesperada, um fogo que ela não sabia possuir. Suas mãos tremiam, mas uma força interior a impulsionou. Com a voz embargada pela emoção, mas estranhamente firme, Ana quebrou o silêncio da festa. Apontou para a Safira, um ponto azul que parecia desafiar a todos, e declarou com uma clareza que ecoou pelo salão: Esse anel era da minha mãe. O salão estremeceu. As conversas cessaram abruptamente, como se uma mão invisível tivesse apertado um botão de pausa. Todos os olhares, antes dispersos em futilidades, voltaram-se para Ana, a garçonete que ousara desafiar a ordem estabelecida. A mulher de verde recuou um passo, o rosto manchado de vergonha e surpresa. Arthur Almeida, o bilionário inabalável, empalideceu. Havia em seus olhos não apenas o choque da interrupção, mas um reconhecimento profundo, quase doloroso. Por um instante, Ana pensou que ele a expulsaria, com a frieza calculista dos que estão acostumados a mandar e a ter seus desejos atendidos. Mas, ao contrário, ele se inclinou, aproximando-se dela, e sussurrou algo que só Ana pôde ouvir. Algo que era o início de uma revelação que mudaria ambos para sempre. O sussurro de Arthur Almeida foi um fio tênue, quase inaudível em meio ao silêncio ensurdecedor que se instalara. "Qual o nome da sua mãe, moça?" ele perguntou, e a voz, antes altiva, carregava agora uma estranha urgência. Ana, ainda em choque pela própria audácia, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O olhar do bilionário, antes apenas surpreso, agora parecia vasculhar sua alma, buscando respostas para perguntas que ela nem sabia que existiam. "Helena", ela respondeu,
A voz mais um sopro que um som, mas Arthur ouviu. Seus olhos se arregalaram levemente, e um tremor quase imperceptível passou por seu corpo. O salão continuava em suspense. Os convidados, antes tagarelas, agora trocavam olhares curiosos, cochichos abafados começando a surgir como ondas em um mar agitado. A mulher de vestido verde, visivelmente desconfortável, tentou se aproximar de Arthur, mas ele a deteve com um gesto sutil, quase imperceptível. Ele precisava de um momento, de um fôlego para processar o que acabara de ouvir. Senhoras e senhores, Arthur disse, sua voz recuperando parte da antiga firmeza, mas com um tom diferente, mais grave. Peço desculpas pela interrupção. A jovem garçonete, em sua paixão, confundiu uma joia. O anel é de fato uma peça rara da minha coleção particular. A mentira, dita com tamanha convicção, fez com que muitos dos convidados relaxassem, embora alguns olhares perspicazes ainda pairassem sobre Ana. Arthur, no entanto, não a dispensou. Em vez disso, com um sorriso forçado, mas que parecia um convite, ele acrescentou: "Gostaria de conversar com a senhorita mais tarde, se possível. Há um mal-entendido que preciso esclarecer. Não era uma ordem, mas um pedido que não podia ser recusado." Ana, ainda atordoada, apenas assentiu, sentindo o peso de todos os olhares sobre si. Ela sabia que aquele encontro, longe dos holofotes, seria inevitável. A festa, embora retomada, nunca mais recuperou o brilho inicial. Uma nuvem de estranheza pairava no ar. Ana continuou seu trabalho, mas cada passo era um esforço, cada bandeja que segurava parecia mais pesada. A imagem do anel, agora envolta em mistério, queimava em sua mente. E o olhar de Arthur, aquele reconhecimento profundo, não a abandonava. Horas depois, quando os últimos convidados se dispersaram e o salão voltava a ser um eco silencioso de sua própria grandiosidade, Arthur Almeida a procurou. Não com a frieza de um bilionário, mas com a gravidade de alguém que carrega um fardo. "Ana, certo?" ele perguntou. E ela confirmou. "Você disse que o nome de sua mãe era Helena." "Helena da Silva." A pergunta, carregada de uma expectativa quase dolorosa, fez Ana sentir um calafrio. "Sim," ela respondeu, a voz novamente trêmula. Arthur fechou os olhos por um instante, como se estivesse revivendo uma cena distante, esquecida. "E onde ela está agora, Ana?" ele perguntou, a voz embargada por uma emoção que ele tentava em vão disfarçar. O peso da história, da culpa e de uma verdade há muito enterrada começava a se manifestar. A pergunta de Arthur Almeida sobre o paradeiro de Helena atingiu Ana como um golpe. As palavras ficaram presas em sua garganta, e os olhos marejaram, refletindo a dor de uma perda ainda muito presente. "Minha mãe, ela faleceu há 5 anos, senhor." Ana respondeu, a voz embargada pela tristeza. "De uma doença que a consumiu lentamente, depois de anos de trabalho pesado e privações. Ela nunca se recuperou da perda do anel, da humilhação de ter que vender o que era tão precioso." As últimas palavras saíram com um tom de acusação velada, que Ana não conseguiu conter. Arthur recuou, como se atingido por um soco invisível. O rosto, antes pálido, agora estava tingido de um tom cinzento. Ele apertou os lábios, e Ana pôde ver a luta interna em seus olhos. Aquele homem poderoso, acostumado a comandar impérios, parecia de repente pequeno, frágil. "Helena, eu sinto muito, Ana," ele disse, a voz quase um sussurro. Eu não fazia ideia. Eu a procurei por anos, mas nunca a encontrei. Depois de um tempo, perdi as esperanças." Ana o encarou confusa. "Procurou minha mãe? Por quê?" perguntou, a desconfiança misturada à curiosidade. Arthur suspirou, um suspiro pesado que carregava décadas de arrependimento. Ele gesticulou para que ela se sentasse em um dos sofás suntuosos, e Ana, hesitante, obedeceu. O contraste entre sua figura humilde e a opulência do ambiente era gritante. "Ana, o que vou te contar não é fácil," Arthur começou, a voz baixa, quase confidencial. "Sua mãe e eu, nós nos conhecemos há muito tempo. Éramos jovens, cheios de sonhos, mas de mundos muito diferentes. Eu era um jovem ambicioso, vindo de uma família modesta, com a cabeça cheia de ideias para construir um império. Ela,
uma mulher de uma beleza e uma dignidade que me cativaram desde o primeiro momento. O anel de safira era um presente que ela recebeu de sua avó, um símbolo da força de sua família. Eu o admirei muitas vezes. Ana ouvia, chocada. Sua mãe e Arthur Almeida? A história que ela conhecia era de uma Helena solitária, batalhadora, que nunca mencionara um romance com um homem tão poderoso. Minha mãe nunca falou de você, Ana disse, a voz embargada. Arthur assentiu, a dor evidente em seu olhar. Eu sei. Houve um mal-entendido terrível, uma série de eventos infelizes que nos separaram. Eu era jovem e ingênuo, e cometi erros que me custaram muito caro. Quando finalmente tive os meios para procurá-la, para tentar reparar o passado, ela já havia desaparecido. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto distante. Minha fortuna, Ana. Ela foi construída com muito trabalho, sim, mas também com sacrifícios. E, em parte, sobre a miséria de famílias como a sua. Eu não soube na época, mas algumas das terras que adquiri no início da minha carreira, para meus primeiros empreendimentos, eram de famílias que foram forçadas a vender por preços irrisórios, sob pressão, em momentos de grande dificuldade. Eu era cego pela ambição, Ana, cego para a dor que causava indiretamente. O anel, ele explicou, havia passado por uma série de colecionadores e negociantes de joias ao longo dos anos. Ele o vira em um leilão de peças raras há alguns meses, e atraído por sua beleza singular e por uma estranha sensação de familiaridade, o comprara. Eu o dei de presente para minha acompanhante, sem jamais imaginar a história que ele carregava, a dor que ele representava para você e para sua mãe. Nunca imaginei que aquele anel voltaria a me assombrar de uma forma tão real. Arthur olhou para Ana, os olhos marejados. O peso da culpa e da história finalmente desenterrado tornava-se insuportável. Ana ouvia as palavras de Arthur, a mente processando cada revelação com uma mistura de choque e incredulidade. Sua mãe, Helena, e aquele homem poderoso haviam compartilhado um passado. Um passado que de alguma forma culminava ali, naquele salão suntuoso, com um anel de safira como testemunha silenciosa. A dor da perda de sua mãe se misturava à raiva por uma injustiça que parecia se estender por gerações, mas também a uma estranha compreensão. Arthur não parecia o monstro que ela imaginara. Havia arrependimento genuíno em seus olhos, uma culpa que o corroía por dentro. Minha mãe, ela nunca falou de você. Ana repetiu, a voz mais suave agora, a raiva inicial dando lugar a uma melancolia profunda. Ela só falava do anel, de como era a única coisa que restava da família dela, e de como doeu ter que vendê-lo. Ela dizia que era como vender um pedaço da alma. Ana fez uma pausa, os olhos fixos nas próprias mãos, lembrando-se das noites frias, do estômago vazio, da dignidade que sua mãe lutava para manter. Eu não quero sua fortuna, Sr. Arthur, ela disse, erguendo o olhar para ele, a voz firme novamente. Não quero favores, nem mesmo o anel de volta. Arthur a olhou surpreso. Ele esperava uma exigência, uma chantagem talvez, mas não aquela simplicidade desarmante. Então, o que você quer, Ana? Ele perguntou, a voz quase um sussurro, temendo a resposta, mas ao mesmo tempo curioso. Eu quero que a memória da minha mãe seja reconhecida. Ana respondeu, cada palavra carregada de um peso emocional que silenciou o vasto salão. Quero que o sacrifício dela não seja esquecido. Que as pessoas saibam que aquela joia, que para alguns é apenas um objeto de luxo, para ela foi a representação de uma vida de luta, de amor incondicional. Quero que saibam que ela jejuava, para que eu pudesse comer, que suportava o frio em silêncio, que manteve sua dignidade intacta, mesmo na miséria mais profunda. As palavras de Ana, desprovidas de qualquer rancor ou interesse material, atingiram Arthur de uma forma que nenhuma transação comercial ou negociação de milhões jamais conseguiria. Ele sentiu um nó na garganta, uma emoção que há muito tempo não experimentava. Aquela jovem, com sua pureza e sua dor, estava desnudando sua alma. Ele havia construído um império, mas ela, com sua história simples e devastadora, estava reconstruindo sua humanidade. Me conte mais sobre sua mãe, Ana, Arthur pediu, a voz embargada.
Me conte tudo. As noites, o frio, a dignidade. Eu quero ouvir. E Ana, pela primeira vez, sentiu que não estava mais invisível. Naquele momento, no coração do império de Arthur Almeida, ela começou a contar a história de Helena, e ele começou a ouvir de verdade. O anel de safira, agora, parecia brilhar com uma luz diferente, não de luxo, mas de uma verdade profunda e dolorosa. Ana, sentindo o peso daquele olhar atento, começou a desdobrar a tapeçaria da vida de Helena. Falou das madrugadas em que sua mãe saía para trabalhar, limpando casas alheias, com as mãos calejadas pelo sabão e pela água fria. Contou sobre os poucos trocados que mal davam para o aluguel de um cômodo apertado, e como Helena, com um sorriso cansado, sempre encontrava uma forma de transformar o pouco em suficiente. Ela me contava histórias antes de dormir, senhor, Ana narrou, a voz embargada pela emoção. Histórias de um tempo em que a família dela tinha um pedaço de terra, e o anel de safira era um símbolo de esperança, não de perda. Ela dizia que um dia a dignidade seria restaurada. Arthur ouvia cada palavra com uma gravidade crescente. As imagens que Ana pintava com sua voz ressoavam em sua mente, misturando-se com as memórias de sua própria juventude, de sua ambição desenfreada. Ele se viu novamente, um jovem Arthur, seduzido pela promessa de riqueza, ignorando os sussurros da consciência que o alertavam sobre os custos humanos de seu progresso. A Helena que Ana descrevia era a mesma Helena que ele conhecera, mas agora vista através do prisma da dor e do sacrifício. A mulher que ele havia amado e, por sua própria cegueira, deixado para trás, havia sofrido terrivelmente. Ela nunca reclamava, Ana continuou, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Mesmo quando a doença começou a roubar suas forças, ela se preocupava mais comigo do que com ela mesma. Dizia que eu era a esperança dela, a razão para continuar lutando. E o anel... Ela sempre falava dele não com amargura, mas com uma saudade profunda, como se fosse um pedaço dela que havia sido arrancado. Arthur fechou os olhos, as mãos apertando os braços do sofá. A culpa, que antes era uma sombra distante, agora se materializava, pesada e real. A fortuna que ele ostentava, os lustres de cristal, o mármore polido, tudo parecia agora um monumento à sua própria insensibilidade. Ele havia buscado o sucesso a qualquer custo, e o custo, ele percebia agora, havia sido a dignidade de Helena, a infância de Ana e, em grande parte, sua própria alma. A conversa se estendeu pela noite, Ana desabafando décadas de dor, e Arthur absorvendo cada detalhe, cada nuance da vida que ele indiretamente havia ajudado a moldar. Ele não a interrompeu, não tentou justificar-se, apenas ouviu, permitindo que a verdade, crua e dolorosa, o atingisse em cheio. A simplicidade do pedido de Ana, o reconhecimento da memória de sua mãe, tocou-o mais profundamente do que qualquer exigência material. Não era sobre dinheiro, mas sobre humanidade. Naquela noite, algo se quebrou dentro de Arthur Almeida, e algo novo começou a nascer. O bilionário que havia entrado na festa com a arrogância de um rei, agora se via confrontado com a fragilidade de sua própria existência, com o vazio de uma vida dedicada apenas à acumulação. A história de Helena, contada pela voz trêmula de sua filha, estava reescrevendo o roteiro de sua própria vida. O anel de safira, que havia sido um símbolo de luxo e uma fonte de dor, começava a se transformar em uma ponte, conectando dois mundos e duas histórias que estavam destinadas a se cruzar novamente. A transformação de Arthur havia começado silenciosa e profunda, longe dos olhos curiosos da sociedade. Os dias que se seguiram àquela noite foram de profunda introspecção para Arthur Almeida. O brilho do salão, antes um reflexo de seu poder, agora parecia um espelho que lhe mostrava as sombras de sua alma. Ele cancelou reuniões, adiou compromissos e se isolou em sua mansão, mergulhado nas memórias que Ana havia desenterrado. A imagem de Helena, jovem e digna, misturava-se à da mãe sofrida que Ana descrevera. A culpa era um fardo pesado, mas, estranhamente, também um catalisador. Ele revisitou antigos documentos, contratos de aquisição de terras do início de sua carreira, buscando confirmar as palavras de Ana.
E encontrou nomes, datas, valores irrisórios pagos por propriedades que, anos depois, se tornariam a base de seu império. A verdade era mais cruel do que ele imaginava. Sua fortuna, de fato, havia sido construída não apenas sobre sua visão e trabalho árduo, mas também sobre a fragilidade e o desespero de muitos, incluindo a família de Helena. Enquanto isso, Ana continuava sua rotina. O trabalho no salão, as longas horas, o cansaço. Mas algo havia mudado dentro dela também. A coragem que a impulsionara a falar na festa não a abandonara. Ela sentia uma nova força, uma certeza de que a verdade finalmente havia sido ouvida. A promessa de Arthur de ouvir sua história não era vazia. Ela sentia isso. Uma semana depois, um convite formal chegou à casa simples de Ana. Era de Arthur Almeida, solicitando sua presença em um evento no mesmo salão onde tudo havia começado. O coração de Ana disparou. Ela não sabia o que esperar, mas uma premonição de algo grandioso a invadiu. Acompanhada por sua melhor amiga, que a encorajou a ir, Ana se preparou. Vestiu seu melhor, um vestido simples, mas elegante, que havia guardado para ocasiões especiais. A joia mais preciosa que carregava era a dignidade que sua mãe lhe ensinara. No dia do evento, o salão estava novamente repleto da elite. Os mesmos perfumes caros, as mesmas gargalhadas, o mesmo tilintar de taças. Mas havia uma tensão diferente no ar, uma expectativa silenciosa que pairava sobre os convidados. Arthur Almeida, de pé no centro do salão, não exibia o sorriso confiante de sempre. Havia uma seriedade em seu semblante, uma gravidade que prendia a atenção de todos. Quando Ana entrou, acompanhada por olhares curiosos e alguns de desdém, Arthur a viu. E, para a surpresa de todos, ele não apenas a reconheceu, mas fez um gesto para que ela se aproximasse. A mulher de vestido verde, que estava ao seu lado, parecia confusa e ligeiramente irritada. Arthur, no entanto, não deu atenção a ela. Seus olhos estavam fixos em Ana, e havia neles uma mistura de respeito e uma profunda humildade. Senhoras e senhores, Arthur começou, sua voz ecoando pelo salão. Eu os reuni aqui hoje não para celebrar conquistas empresariais, mas para compartilhar uma verdade que me foi revelada por esta jovem mulher, Ana, e que mudou profundamente a minha perspectiva. O silêncio no salão era quase absoluto. A curiosidade era palpável. Ana sentiu o coração bater forte, o peso daquele momento. Ela sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Arthur fez uma pausa dramática, varrendo o salão com um olhar que parecia buscar a compreensão de cada um dos presentes. A mulher de vestido verde, agora visivelmente constrangida, tentou sussurrar algo para ele, mas Arthur a ignorou, seu foco inteiramente em Ana e na mensagem que precisava transmitir. Há alguns dias, ele continuou, sua voz firme, mas carregada de uma emoção contida. Neste mesmo salão, uma jovem garçonete teve a coragem de me confrontar. Ela apontou para uma joia, um anel de safira que eu havia presenteado, e declarou que ele pertencia à sua mãe. Um burburinho começou a se espalhar entre os convidados. Muitos se lembravam do incidente, mas o haviam descartado como um mero desentendimento, a audácia de uma funcionária. Agora, a seriedade de Arthur os fazia reconsiderar. Naquele momento, eu, em minha arrogância, tentei minimizar o ocorrido. Arthur admitiu, sua voz carregada de autocrítica. Mas a verdade, como sempre, encontra seu caminho. E a verdade é que Ana estava certa. Ele gesticulou para que a mulher de vestido verde retirasse o anel. Ela o fez com relutância, os olhos faiscando de raiva e humilhação. Arthur pegou a joia, a safira azul brilhando sob as luzes dos lustres, e a ergueu para que todos pudessem ver. Este anel, ele declarou, sua voz ecoando com uma nova autoridade, é mais do que uma peça de luxo. É o símbolo da luta de uma mãe, Helena, a mãe de Ana, que sacrificou sua dignidade, sua última herança, para garantir a sobrevivência de sua filha. Ele foi vendido em um momento de desespero, de miséria, quando a fome e os despejos já não deixavam escolha. O salão mergulhou em um silêncio reverente.
As gargalhadas afiadas haviam desaparecido, substituídas por olhares chocados e alguns de vergonha. A superficialidade das palmas e dos brindes havia dado lugar a uma atmosfera de introspecção forçada. Arthur olhou para Ana, um sorriso triste nos lábios. Ana, ele disse, estendendo a mão que segurava o anel. Este anel não é uma esmola, nem um presente. É a restituição de uma história roubada, o reconhecimento de um sacrifício que jamais deveria ter sido esquecido. Ana, com os olhos marejados, estendeu a mão e pegou o anel. A safira fria em seu dedo parecia queimar, não de dor, mas de uma emoção avassaladora. Era o resgate da memória de sua mãe, a prova de que a dignidade de Helena não havia sido em vão. Para Arthur, o gesto foi um divisor de águas. O peso da culpa começou a se dissipar, substituído por uma sensação de alívio e uma nova clareza de propósito. Ele havia devolvido não apenas uma joia, mas a humanidade. O choque nos rostos dos presentes era palpável. Alguns sussurravam, outros apenas observavam atônitos. A mulher de vestido verde, sem dizer uma palavra, saiu do salão, incapaz de suportar a humilhação pública. Mas Arthur não se importou. Seu olhar estava em Ana, e nos olhos dela ele via a redenção. O anel, antes um símbolo de luxo e dor, tornara-se uma ponte, conectando o passado ao presente, a miséria à esperança. A transformação de Arthur, iniciada na noite da denúncia de Ana, agora se manifestava publicamente, chocando a todos e redefinindo o significado de riqueza naquele salão. O silêncio que se seguiu à entrega do anel foi o mais eloquente de todos os discursos. Não havia aplausos efusivos nem brindes, apenas um reconhecimento mudo, pesado de vergonha para muitos e de uma estranha admiração para outros. Ana, com o anel de safira no dedo, sentiu o olhar de todos sobre si, mas desta vez não era um olhar de desdém ou invisibilidade. Era um olhar de respeito, de curiosidade, de uma nova percepção. Ela ergueu a cabeça, a dignidade de sua mãe refletida em seu semblante. Arthur, por sua vez, sentiu um alívio profundo, como se um peso que carregara por décadas finalmente tivesse sido retirado de seus ombros. Ele havia exposto sua própria falha, sua cegueira, sua culpa, mas ao fazê-lo, havia encontrado uma nova forma de ser. Aquele gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, marcou o início de uma transformação que se estenderia muito além das paredes daquele salão. Nos dias e semanas seguintes, a história de Arthur Almeida e da jovem garçonete Ana se espalhou como um incêndio. Não apenas nos círculos da alta sociedade, mas também nas periferias, onde a história de Helena e seu anel de safira ressoou com a dor e a esperança de muitos. A mídia, sempre ávida por um drama, tentou distorcer os fatos, mas Arthur, com uma nova transparência, fez questão de esclarecer cada detalhe. A mulher de vestido verde, cujo nome era Sofia, nunca mais foi vista ao lado de Arthur. A humilhação pública e a revelação de que o anel não era um presente de amor, mas um símbolo de uma história dolorosa, a afastaram definitivamente de seu círculo. Para Arthur, foi uma libertação. Ele percebeu que havia se cercado de pessoas que valorizavam apenas a superfície, o brilho, a ostentação, e que era hora de mudar. A partir daquele dia, Arthur Almeida começou a redirecionar seus investimentos. Não mais em símbolos de ostentação, em empreendimentos que apenas aumentavam sua fortuna pessoal, mas em projetos que visavam devolver dignidade a quem havia perdido tudo. Ele criou fundações, investiu em moradias populares, em programas de educação e capacitação profissional para jovens de comunidades carentes. Não como caridade, mas como restituição, como uma forma de reparar os erros do passado. Ana, por sua vez, continuou trabalhando, mas com a cabeça erguida. O anel de safira, agora em seu dedo, não era um fardo, mas um testemunho. Um testemunho de que o amor e o sacrifício de sua mãe não haviam sido em vão, que a dignidade, mesmo na miséria, pode resistir e, eventualmente, ser reconhecida. Ela não buscou a fama ou a fortuna que muitos esperavam que ela buscasse. Sua maior riqueza era a memória honrada de Helena. O que aconteceu naquela noite
provou que até no coração mais frio e endurecido pela ambição pode nascer a compaixão. O encontro improvável entre uma garçonete marcada pela luta e um bilionário acostumado ao poder revelou que a verdadeira riqueza não está em pedras preciosas ou em contas bancárias, mas na capacidade de reconhecer a dor alheia e agir para transformá-la. Aquele anel de safira, que havia sido um elo de dor, agora se tornava um elo de esperança, um lembrete constante de que a humanidade pode ser resgatada, mesmo nos lugares mais inesperados. A transformação de Arthur Almeida não foi um evento isolado, mas um processo contínuo, observado com uma mistura de ceticismo e admiração por aqueles que o conheciam. Seus antigos sócios e colegas de negócios, acostumados à sua implacabilidade, viam com estranheza essa nova faceta. Alguns tentaram dissuadi-lo, argumentando que a filantropia era um desvio de foco, um desperdício de recursos que poderiam ser reinvestidos em negócios lucrativos. Mas Arthur estava inabalável. A voz de Ana, a história de Helena ecoavam em sua mente com mais força do que qualquer relatório financeiro. Ele se dedicou pessoalmente aos novos projetos, visitava as comunidades, conversava com as famílias, ouvia suas histórias e via nelas os ecos da vida de Helena. Não era apenas uma questão de dinheiro, mas de presença, de empatia. Ele se viu aprendendo, pela primeira vez em muito tempo, o verdadeiro significado de valor. Não o valor monetário, mas o valor humano. Ana, por sua vez, continuou sua vida com uma nova perspectiva. O anel de safira em seu dedo era um lembrete constante, não de uma ferida, mas de uma cura. Ela sentia a presença de sua mãe de uma forma mais vívida, como se Helena estivesse ali, sorrindo, finalmente em paz. O trabalho no salão, antes apenas um meio de sobrevivência, agora tinha um propósito maior. Ela via as pessoas não apenas como clientes, mas como histórias, algumas de luxo, outras de luta, todas interligadas de alguma forma. A amizade entre Arthur e Ana floresceu de uma maneira inesperada. Eles se encontravam regularmente, não em jantares formais, mas em conversas francas sobre a vida, sobre as complexidades da existência, sobre o impacto de suas escolhas. Ana, com sua simplicidade e sua sabedoria adquirida na adversidade, oferecia a Arthur uma perspectiva que ele nunca havia encontrado em seus círculos de elite. Arthur, com sua experiência e seus recursos, oferecia a Ana a oportunidade de expandir o legado de sua mãe, de transformar a dor em esperança para outros. Juntos, eles criaram a Fundação Helena da Silva, um nome que Arthur insistiu em dar. A fundação tinha como objetivo principal apoiar famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia digna, educação e oportunidades de trabalho. Não era caridade, mas um investimento na dignidade humana, um reconhecimento de que todos merecem uma chance. Ana, inicialmente relutante em aceitar um papel de destaque, foi convencida por Arthur de que sua voz, sua história, eram essenciais para a missão da fundação. Ela se tornou a face da esperança, a prova viva de que a justiça social era possível. A sociedade, que antes os via como um bilionário e uma garçonete, começou a vê-los como parceiros em uma causa maior. A história do anel de safira, que havia chocado a todos, agora inspirava. Provava que a riqueza material, quando aliada à compaixão, podia ser uma força poderosa para o bem. Arthur Almeida, o homem que havia construído um império, estava agora construindo um legado de humanidade. E Ana, a jovem que havia perdido tudo, estava ajudando a construí-lo, com o anel de sua mãe brilhando em seu dedo como um farol. A vida, para ambos, havia encontrado um novo significado, um propósito que transcendia o luxo e a miséria, unindo-os em uma jornada de redenção e esperança. A Fundação Helena da Silva cresceu rapidamente, impulsionada pela paixão de Ana e pelos recursos e influência de Arthur. Os projetos se multiplicavam, alcançando comunidades que antes viviam à margem da sociedade. Ana, com sua habilidade natural de se conectar com as pessoas, tornou-se uma líder inspiradora. Ela visitava as famílias beneficiadas, compartilhava sua própria história e oferecia não apenas ajuda material, mas também esperança e encorajamento. O anel de safira em seu dedo era um testemunho silencioso
de que a dignidade podia ser resgatada. Arthur, por sua vez, dedicava-se à parte estratégica e financeira da fundação. Sua mente afiada para os negócios, antes focada apenas no lucro, agora era empregada para maximizar o impacto social. Ele usava sua rede de contatos para atrair outros empresários e filantropos, desafiando-os a olhar além dos balanços e a enxergar o valor intrínseco de investir em pessoas. Muitos, inspirados pela sua própria transformação, começaram a seguir seu exemplo, criando um movimento de responsabilidade social que se espalhava. A relação entre Ana e Arthur, que começou com um confronto dramático, evoluiu para uma profunda amizade e respeito mútuo. Eles eram de mundos diferentes, mas suas experiências, suas dores e suas esperanças os uniam. Arthur via em Ana a força e a resiliência de Helena, e Ana via em Arthur não apenas o bilionário, mas um homem que havia encontrado a redenção e a humanidade. Em uma tarde, enquanto revisavam os planos para um novo centro comunitário, Arthur olhou para Ana, um brilho diferente em seus olhos. Ana, ele começou, a voz um pouco hesitante. Eu sei que o passado entre sua mãe e eu foi marcado por dor e mal-entendidos, mas ao longo desses meses, trabalhando ao seu lado, eu percebi algo. Eu percebi que talvez a vida esteja me dando uma segunda chance, não para reparar o que fiz a Helena, pois isso é impossível, mas para construir algo novo, algo significativo com você. Ana o encarou surpresa. Ela havia se acostumado à parceria, à amizade, mas a profundidade daquele olhar de Arthur sugeria algo mais. O que você quer dizer, Sr. Arthur? Ela perguntou, o coração batendo mais forte. Arthur sorriu, um sorriso genuíno e caloroso, que raramente aparecia em seu rosto antes de sua transformação. Eu quero dizer, Ana, que você trouxe luz à minha vida. Você me mostrou o que realmente importa. E eu gostaria de ter a oportunidade de construir um futuro ao seu lado. Não apenas como parceiros na fundação, mas como companheiros na vida. Ana ficou sem palavras. A proposta de Arthur não era uma declaração de amor apaixonada, mas um convite para uma parceria de vida baseada em respeito, propósito e uma história compartilhada de superação. Ela pensou em sua mãe, em todo o sacrifício, em todo o amor. E então, olhou para o anel de safira em seu dedo que agora brilhava com a promessa de um novo começo. Aquele anel, que havia sido um símbolo de dor e perda, agora parecia apontar para um futuro inesperado, cheio de possibilidades. O drama de suas vidas, que parecia ter chegado a um clímax, estava apenas começando um novo e emocionante capítulo. Ana sentiu um turbilhão de emoções. A surpresa inicial deu lugar a uma reflexão profunda. Arthur Almeida, o bilionário que um dia representou a origem de sua dor, estava agora ali, oferecendo-lhe não apenas uma parceria, mas um futuro. Sua mente viajou no tempo, lembrando-se da Helena jovem, que Arthur havia conhecido, e da Helena sofrida, que Ana havia cuidado. Era como se o destino estivesse tecendo uma nova trama, reparando fios antigos. Senhor Arthur, Ana começou, a voz ainda um pouco trêmula. Eu não sei o que dizer. É tudo tão inesperado. Arthur se aproximou, estendendo a mão para tocar a dela, um gesto de ternura que a surpreendeu. Eu entendo sua surpresa, Ana, e não espero uma resposta imediata. Apenas quero que saiba o que sinto. Eu sei que nossa história é complexa, marcada por erros e arrependimentos de minha parte. Mas eu acredito que juntos podemos construir algo belo, baseado na verdade e no propósito que encontramos um no outro. Ele continuou, os olhos fixos nos dela. Você me ensinou o verdadeiro valor da vida, Ana. O valor da dignidade, do sacrifício, do amor incondicional. Eu passei a maior parte da minha vida buscando riqueza material e só encontrei o vazio. Com você, com a Fundação Helena da Silva, eu encontrei um propósito que transcende qualquer fortuna. E eu não quero mais viver sem esse propósito, sem a sua luz ao meu lado. As palavras de Arthur eram sinceras, despidas de qualquer artifício. Ana sentiu seu coração se acalmar. A desconfiança inicial cedeu lugar a uma sensação de calor, de reconhecimento.
Ela via o homem por trás do bilionário, o homem que havia se transformado, que havia se permitido ser vulnerável, e em seus olhos ela via um futuro que, embora diferente de tudo o que havia imaginado, parecia promissor. Eu preciso de tempo para pensar, Sr. Arthur, Ana disse finalmente. É muita coisa para processar, mas eu agradeço sua sinceridade. E eu também valorizo muito o que construímos juntos. Arthur assentiu, um sorriso gentil nos lábios. Claro, Ana. Leve o tempo que precisar. O importante é que você saiba que meus sentimentos são verdadeiros. E que seja qual for a sua decisão, nossa parceria na fundação e nossa amizade continuarão sendo muito importantes para mim. Naquela noite, Ana voltou para casa com a cabeça cheia de pensamentos. O anel de safira em seu dedo parecia brilhar com uma intensidade diferente, como se estivesse sussurrando segredos do passado e promessas do futuro. Ela pensou em sua mãe, em como Helena ficaria surpresa, talvez até feliz, com os rumos que a vida havia tomado. A ideia de um futuro com Arthur, o homem que havia sido parte da dor de sua mãe, mas que agora era a personificação de sua redenção, era ao mesmo tempo assustadora e incrivelmente atraente. O drama de suas vidas havia se transformado em uma história de amor e redenção, provando que até mesmo as feridas mais profundas podem cicatrizar e dar lugar a novos começos. O anel de safira, que havia sido o catalisador de tudo, agora parecia ser o elo de um destino que, de alguma forma, sempre esteve interligado. Ana sabia que sua decisão não seria apenas sobre ela e Arthur, mas sobre o legado de Helena, sobre a força do perdão e sobre a capacidade humana de se reinventar. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Ana. Ela se viu revivendo cada momento, cada palavra trocada com Arthur, cada olhar que os conectava. A proposta dele pairava no ar, um convite para um futuro que ela jamais imaginara. Conversou longamente com sua melhor amiga, que a ouviu com paciência e a incentivou a seguir seu coração, mas também a ser prudente. Sua mãe te ensinou a ser forte, Ana, disse a amiga, e a perdoar. Talvez essa seja a chance de curar não só a sua dor, mas a dele também. Ana buscou refúgio nas memórias de Helena. Folheou fotos antigas, tocou em objetos que pertenceram à sua mãe, tentando encontrar um sinal, uma orientação. Ela se lembrava da dignidade de Helena, de sua capacidade de amar mesmo em meio à adversidade, e percebeu que o perdão, a verdadeira compaixão, não era esquecer o passado, mas transformá-lo em algo novo, algo que honrasse a memória de quem se foi. A Fundação Helena da Silva continuava a prosperar, e Ana e Arthur passavam muitas horas juntos, discutindo projetos, visitando comunidades, testemunhando o impacto positivo de seu trabalho. A cada dia, Ana via mais claramente o homem por trás do bilionário, o homem que se importava, que se dedicava, que buscava a redenção com uma sinceridade tocante. Ele não era mais o Sr. Arthur distante, mas Arthur, um parceiro, um amigo e talvez algo mais. Uma tarde, enquanto caminhavam por um dos novos centros comunitários que a Fundação havia construído, Arthur parou e a olhou. Ana, você já pensou sobre o que conversamos? Ele perguntou, a voz suave, sem pressão, mas com uma esperança palpável. Ana respirou fundo. Era o momento. Sim, Arthur, ela respondeu. E o uso do primeiro nome dele, pela primeira vez, soou natural, como se sempre tivesse sido assim. Eu pensei muito. E percebi que por mais que o passado tenha sido doloroso, não podemos viver presos a ele. Minha mãe me ensinou a olhar para frente, a construir, a amar. Ela fez uma pausa, um sorriso gentil surgindo em seus lábios. Eu vejo o homem que você se tornou, Arthur, e eu acredito em você. Acredito no que podemos construir juntos. Os olhos de Arthur se iluminaram. Um sorriso genuíno e radiante se espalhou por seu rosto, um sorriso que Ana nunca havia visto antes. Ele estendeu a mão e gentilmente segurou a dela, o anel de safira brilhando entre seus dedos. Isso significa que você me daria uma chance, Ana? Ele perguntou, a voz embargada pela emoção. Significa que sim, Arthur. Ana respondeu, um calor se espalhando por seu peito.
Eu aceito construir esse futuro com você. Não como uma forma de esquecer o passado, mas como uma forma de honrar a memória da minha mãe, transformando a dor em amor, em esperança. Naquele momento, sob o sol que banhava o novo centro comunitário, cercados pelas vidas que a Fundação Helena da Silva estava transformando, Arthur e Ana selaram um pacto. Não era apenas um romance, mas uma união de propósitos, de corações que haviam sido feridos e que agora encontravam cura um no outro. O anel de safira, que havia sido um símbolo de uma história roubada, agora se tornava o emblema de uma história de redenção, de perdão e de um amor que florescia nas cinzas do passado, prometendo um futuro brilhante e cheio de significado. O drama havia dado lugar a um novo começo, mais belo e profundo do que qualquer um poderia ter imaginado. A notícia do relacionamento entre Arthur Almeida e Ana, a ex-garçonete, reverberou pelos círculos sociais com a força de um trovão. Para a alta sociedade era um escândalo, uma quebra de todas as convenções. Como o bilionário Arthur Almeida, um dos homens mais poderosos do país, poderia se envolver com uma mulher de origem tão humilde? Os comentários maldosos e os olhares de desdém eram inevitáveis, mas Ana, fortalecida pela memória de sua mãe e pelo amor que começava a florescer, não se abalava. Arthur, por sua vez, estava mais preocupado com a felicidade de Ana do que com a opinião alheia. O relacionamento deles não era um conto de fadas convencional. Era construído sobre a base sólida da verdade, da superação e de um propósito compartilhado. Eles passavam horas conversando, não apenas sobre a fundação, mas sobre suas vidas, seus medos, seus sonhos. Arthur compartilhava com Ana os desafios de sua infância humilde, a ambição que o consumiu, os erros que cometeu. Ana, por sua vez, abria seu coração, revelando as cicatrizes da perda, a força que encontrou na adversidade. A cada dia, o amor entre eles se aprofundava. Não era um amor impetuoso, mas um amor maduro, construído sobre o respeito e a admiração mútua. Arthur aprendeu a ver o mundo pelos olhos de Ana, a valorizar as pequenas coisas, a encontrar beleza na simplicidade. Ana aprendeu a confiar, a se permitir ser amada por um homem que, apesar de seu passado, estava determinado a construir um futuro de luz. O anel de safira, que Ana usava diariamente, era um lembrete constante de sua jornada. Não mais um símbolo de dor, mas um emblema de redenção. Ele representava a memória de Helena, a coragem de Ana e a transformação de Arthur. Era a prova de que o amor e o perdão podiam transcender as barreiras sociais e as feridas do passado. Meses se passaram, e o relacionamento de Arthur e Ana se tornou um exemplo de como a vida pode surpreender. Eles se tornaram inseparáveis, tanto na vida pessoal quanto nos projetos da Fundação Helena da Silva. A fundação, sob a liderança de Ana e a visão de Arthur, expandiu-se ainda mais, tocando a vida de milhares de pessoas. Em um dia ensolarado, Arthur levou Ana a um lugar especial, o terreno onde sua mãe, Helena, havia vivido antes de ser forçada a vender suas terras. Era um local simples, mas carregado de história. Arthur havia adquirido o terreno, não para construir algo grandioso, mas para transformá-lo em um jardim comunitário, um espaço de paz e memória. Ali, sob a sombra de uma árvore recém-plantada, Arthur se ajoelhou, não com um anel de noivado tradicional, mas com uma pequena caixa de madeira, dentro da qual repousava uma semente. Ana, ele disse, os olhos marejados. Este lugar é onde sua mãe viveu, onde ela sonhou. E esta semente representa o nosso futuro. Um futuro que quero construir com você, plantando esperança, cultivando amor, honrando a memória de Helena. Ele pegou a mão de Ana, o anel de safira brilhando. Você aceita ser minha esposa, Ana? Aceita construir uma vida de propósito e amor ao meu lado, honrando o passado e plantando as sementes de um futuro juntos? Ana, com lágrimas nos olhos, não hesitou. Sim, Arthur, ela respondeu, a voz embargada pela emoção. Sim, eu aceito. Aceito plantar essa semente com você e construir um futuro que minha mãe teria orgulho. O beijo que se seguiu selou não apenas um compromisso, mas a união de duas almas que, através da dor e da redenção, encontraram o verdadeiro significado do amor. O drama de suas vidas
havia se transformado em um épico de esperança. O casamento de Arthur e Ana foi um evento que desafiou todas as expectativas. Longe dos holofotes da alta sociedade e das convenções opulentes, eles escolheram uma cerimônia simples e íntima no jardim comunitário que Arthur havia criado em homenagem a Helena. As flores silvestres, plantadas pelas mãos dos beneficiários da fundação, adornavam o local. Os convidados eram uma mistura de amigos próximos, colaboradores da Fundação Helena da Silva e algumas poucas pessoas da antiga vida de Arthur que haviam aceitado sua transformação. Hannah usava um vestido branco singelo, mas elegante, e o anel de safira de sua mãe brilhava em seu dedo, agora ao lado de uma aliança de ouro simples. Arthur, em um terno discreto, tinha um brilho nos olhos que ninguém jamais vira antes. Ele não era mais o bilionário impenetrável, mas um homem em paz preenchido por um amor que o havia redimido. No altar improvisado, sob a sombra da árvore recém-plantada, Arthur e Ana trocaram votos que falavam de propósito, de perdão e de um amor construído sobre as fundações da verdade. Arthur prometeu honrar a memória de Helena em cada passo de sua vida e amar Ana com a mesma dedicação que ela havia demonstrado à sua mãe. Ana prometeu a Arthur um amor que o ajudaria a continuar sua jornada de redenção, um amor que seria um farol em qualquer escuridão. Após a cerimônia, uma festa simples com comida caseira e música alegre uniu a todos. As risadas das crianças do bairro se misturavam às conversas dos adultos, criando uma atmosfera de genuína felicidade. Não havia ostentação, apenas a celebração de um amor verdadeiro e de um novo começo. A vida de casados de Arthur e Ana foi uma extensão de sua parceria na fundação. Eles continuaram a trabalhar incansavelmente, expandindo os projetos da Fundação Helena da Silva, que se tornou um modelo de impacto social. Ana, agora como esposa de Arthur, usava sua posição para dar voz a quem não tinha, para inspirar outros a acreditar na transformação. Arthur, com Ana ao seu lado, encontrou uma plenitude que a fortuna jamais poderia lhe dar. Com o tempo, a família cresceu. Hannah e Arthur tiveram um filho, a quem deram o nome de Daniel, em homenagem ao pai de Arthur, e uma filha, a quem chamaram de Helena, em memória da avó. As crianças cresceram no jardim comunitário, ouvindo as histórias de sua avó Helena, da coragem de sua mãe e da redenção de seu pai. Elas aprenderam que a verdadeira riqueza não estava em posses, mas em valores, em compaixão e na capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. O anel de safira, que havia sido o ponto de partida de toda a história, tornou-se uma joia de família, passada de geração em geração, carregando consigo a saga de Helena, a transformação de Arthur e o amor inabalável de Ana. Ele era um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança pode florescer, o perdão pode curar e o amor pode construir um legado que transcende o tempo e as adversidades. A história de Arthur e Ana, a história do Anel de Safira, tornou-se uma lenda, um testamento do poder da humanidade em sua forma mais pura e redentora. Os anos se passaram e a Fundação Helena da Silva floresceu, tornando-se um farol de esperança e transformação em todo o país. Arthur e Ana, agora com os cabelos grisalhos e os rostos marcados pelas linhas do tempo, continuavam à frente de seu legado, mas com a sabedoria e a serenidade que só a vida pode conceder. Seus filhos, Daniel e Helena, cresceram imbuídos dos valores que seus pais tanto prezavam, participando ativamente dos projetos da Fundação e carregando adiante a chama da compaixão. Helena, a filha, herdou a beleza e a dignidade da avó, mas também a força e a determinação da mãe. Ela se tornou a principal voz da Fundação, viajando pelo mundo para compartilhar a história de sua família e inspirar outros a abraçar a responsabilidade social. Daniel, com sua mente estratégica, dedicou-se a expandir o alcance da Fundação, garantindo sua sustentabilidade e inovação. O jardim comunitário, onde Arthur e Ana haviam se casado, tornou-se um santuário. Era um local de encontro para as famílias beneficiadas, um espaço de aprendizado e celebração. Uma pequena placa de bronze, discreta, mas significativa, foi colocada sob a árvore que Arthur e Ana plantaram, com a inscrição:
em memória de Helena da Silva, cuja dignidade e amor inspiraram um legado de esperança. Em uma tarde tranquila de outono, Arthur e Ana estavam sentados em um banco no jardim, observando seus netos brincarem. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Ana segurava a mão de Arthur, e em seu dedo, o anel de safira brilhava com um fulgor suave, quase místico. Ele havia passado por tantas mãos, testemunhado tanta dor, e agora era um símbolo de paz e amor duradouros. Quem diria, Arthur, Ana sussurrou, a voz embargada pela emoção, que um simples anel nos traria até aqui. Arthur apertou a mão dela, um sorriso sereno em seus lábios. Foi mais do que um anel, minha querida. Foi a sua coragem, a dignidade da sua mãe e a capacidade de perdoar que me trouxeram de volta à vida. Você me deu um propósito, Ana. Você me deu uma família, um legado. Ele olhou para o anel, depois para Ana. Helena ficaria orgulhosa. Orgulhosa de você. Orgulhosa do que construímos. Ana assentiu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Sim, ela ficaria. E eu sou grata por cada passo dessa jornada, Arthur. Por cada desafio, por cada alegria. Por ter você ao meu lado. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Arthur e Ana permaneceram ali de mãos dadas, suas vidas entrelaçadas em uma tapeçaria rica em significado. A história do Anel de Safira havia se completado, não com um final abrupto, mas com a promessa de um legado eterno. Era a prova de que a redenção é possível, que o amor pode florescer onde menos se espera, e que a dignidade humana, uma vez perdida, pode ser restaurada, inspirando gerações a construir um mundo mais justo e compassivo. O anel, agora, não era apenas uma joia, mas a alma de uma história que continuaria a ser contada por muitos e muitos anos. O legado de Arthur e Ana, personificado na Fundação Helena da Silva, transcendia as fronteiras do tempo e do espaço. O que começou com a coragem de uma jovem e a redenção de um homem, transformou-se em um movimento global de compaixão e justiça social. A fundação, sob a liderança de Helena e Daniel, expandiu-se para outros continentes, replicando o modelo de apoio comunitário e empoderamento que havia sido tão bem sucedido em seu país de origem. Helena, a filha, com o mesmo brilho nos olhos de sua mãe, discursava em fóruns internacionais, inspirando líderes e ativistas a repensar a distribuição de riqueza e a importância da dignidade humana. Ela contava a história do Anel de Safira, não como uma fábula, mas como um testemunho vivo do poder da transformação. Daniel, com a perspicácia herdada do pai, garantia que a fundação operasse com a máxima eficiência e transparência, atraindo novos parceiros e garantindo que cada doação se traduzisse em impacto real. Os netos de Arthur e Ana, agora jovens adultos, também se envolviam, cada um à sua maneira, com a causa da fundação. Eles cresceram ouvindo as histórias de seus avós, do sacrifício de sua bisavó Helena, e viam em seu trabalho não apenas uma obrigação familiar, mas uma paixão genuína por um mundo mais equitativo. O jardim comunitário, o berço daquele legado, continuava a ser um ponto de encontro, um lembrete físico de que grandes mudanças podem começar nos lugares mais simples. Em um documentário produzido por uma emissora internacional sobre o impacto da Fundação Helena da Silva, Arthur e Ana, já bem idosos, foram entrevistados. Sentados em seu jardim, de mãos dadas, eles refletiam sobre a jornada. Eu nunca imaginei que a vida pudesse me dar uma segunda chance, Arthur disse, sua voz rouca pela idade, mas carregada de uma profunda gratidão. Eu construí um império de pedras, mas Ana me ensinou a construir um império de corações. E esse sim é o verdadeiro legado. Ana, com um sorriso sereno, olhou para o anel de safira em seu dedo, que ainda brilhava com a mesma intensidade de quando o pegara pela primeira vez. Este anel, ela começou, a voz suave, não é apenas uma joia, é a história de uma mulher que lutou, de uma filha que honrou e de um homem que se redimiu. É a prova de que a dignidade nunca morre e que o amor, o verdadeiro amor, é a força mais poderosa do universo. A câmera focou no anel, que capturava a luz do sol poente, e depois se afastou, mostrando o jardim florescendo,
as crianças brincando, e a imagem de Arthur e Ana, dois pilares de um amor e um propósito que haviam transformado o mundo ao seu redor. A história do Anel de Safira não era apenas uma narrativa de um passado distante, mas uma canção de esperança que continuaria a ecoar pelas gerações, um testamento eterno de que a humanidade, em sua essência, busca a luz, o perdão e a capacidade de construir um futuro mais justo e compassivo para todos. O capítulo final não era o fim, mas a celebração de um legado que viveria para sempre. Décadas após a entrevista que selou o legado de Arthur e Ana, a Fundação Helena da Silva era uma força global inegável. Sob a liderança visionária de Helena, a filha, e a gestão estratégica de Daniel, o filho, a organização havia expandido suas operações para os cantos mais remotos do planeta, enfrentando desafios complexos e transformando realidades. Helena, com a mesma paixão e dignidade de sua avó, era agora uma figura respeitada nos palcos internacionais, uma voz incansável em defesa dos direitos humanos e da justiça social. Em uma de suas missões mais desafiadoras, Helena se encontrava em uma região desértica do Saara, onde a escassez de água e a pobreza extrema ceifavam vidas diariamente. A fundação estava construindo poços artesianos e implementando sistemas de irrigação sustentáveis, mas a resistência cultural e a desconfiança da população local eram obstáculos formidáveis. As noites eram frias e as manhãs traziam um sol impiedoso, refletindo a dureza da tarefa. Helena sentia o peso da responsabilidade sobre os ombros. A cada dia, ela via nos olhos das crianças a mesma fome e desespero que sua mãe, Ana, havia conhecido. E em cada mulher, a mesma resiliência silenciosa que sua avó, Helena da Silva, havia demonstrado. Em momentos de dúvida, ela tocava o anel de safira que agora adornava seu próprio dedo, um presente de sua mãe, Ana, no dia de seu 30º aniversário. O brilho azul profundo da pedra era um lembrete constante da história de sua família, da força que nascia da adversidade. Minha avó não desistiu, minha mãe não desistiu. Ela sussurrava para si mesma, inspirando-se na memória de mulheres que haviam transformado a dor em propósito. Naquela noite, após mais um dia de negociações difíceis com os líderes da tribo local, Helena sentou-se sob o céu estrelado do deserto. Ela olhou para o anel, sentindo a conexão com o passado, com a coragem de sua bisavó que vendeu a joia para alimentar sua filha e com a determinação de seus pais que a resgataram para construir um legado. No dia seguinte, Helena mudou sua abordagem. Em vez de focar apenas nos benefícios técnicos dos poços, ela sentou-se com as mulheres da aldeia, ouvindo suas histórias, compartilhando a sua própria. Ela falou sobre sua avó Helena, sobre a importância da água para a vida, para a dignidade, para a esperança. Não como uma estranha que trazia soluções, mas como alguém que entendia a luta, que carregava em si a memória de uma jornada semelhante. Aos poucos, a desconfiança começou a ceder. As mulheres, tocadas pela sinceridade de Helena e pela história do Anel de Safira, um símbolo universal de valor e sacrifício, abriram seus corações. Elas viram em Helena não apenas a líder de uma fundação poderosa, mas uma alma conectada à sua própria humanidade. A construção dos poços ganhou um novo ritmo, impulsionada pela colaboração e pela esperança renovada. O Anel de Safira, que havia começado sua jornada como um símbolo de luxo e depois de perda, agora brilhava no deserto como um farol de conexão, de empatia e de um legado que continuava a se desdobrar, tocando vidas em cada canto do mundo. A história de Helena da Silva, Arthur e Ana, não era apenas uma narrativa do passado, mas uma força viva, moldando o presente e inspirando um futuro onde a dignidade humana era a maior das riquezas. O sucesso de Helena no Saara foi um ponto de virada para a Fundação Helena da Silva. A abordagem empática e a capacidade de Helena de conectar-se com as comunidades, compartilhando a história do Anel de Safira como um elo universal de luta e esperança, provaram ser mais eficazes do que qualquer estratégia técnica. Os poços foram concluídos, a água jorrou, e com ela, a vida floresceu. Campos verdes começaram a surgir onde antes havia apenas areia, e a saúde e a educação das crianças
melhoraram drasticamente. Aquele deserto, antes um símbolo de desespero, transformou-se em um testemunho vivo do poder da dignidade restaurada. De volta à sede da fundação, Daniel, o irmão de Helena, acompanhava cada relatório com orgulho. Ele sabia que o legado de seus pais e avós estava em boas mãos. A fundação não era apenas uma organização, mas uma filosofia de vida, um movimento que inspirava milhões. Ele e Helena, com suas abordagens complementares, formavam uma dupla formidável, honrando a memória de seus antepassados e pavimentando o caminho para um futuro mais justo. Arthur e Ana, já em idade avançada, acompanhavam de perto o trabalho de seus filhos. Sentados no jardim comunitário, que agora era um oásis de serenidade e memórias, eles liam as notícias sobre o impacto da fundação no Saara. Os olhos de Ana brilhavam de orgulho ao ver sua filha, Helena, carregar o anel de safira e a história de sua bisavó para tão longe, transformando vidas com a mesma coragem que ela própria havia demonstrado. "Ela é como você, Ana", Arthur disse, sua voz um sussurro suave, enquanto observava uma foto de sua filha em meio às mulheres do deserto. "Ela tem a mesma força, a mesma capacidade de tocar os corações." Ana sorriu tocando o anel em seu próprio dedo, que ainda guardava as marcas de uma vida inteira. "Ela é como a mãe dela e como a avó dela, Arthur. Ela carrega o legado de todas nós, de todas as mulheres que lutaram e que nunca desistiram da esperança." O anel de safira, agora uma joia com uma história que atravessava gerações e continentes, era mais do que um objeto. Era um símbolo vivo da resiliência humana, do poder do perdão e da capacidade de transformar a dor em um propósito maior. Ele havia testemunhado a miséria e a redenção, o luxo e o sacrifício, e agora brilhava como um farol de esperança em um mundo que tanto precisava dela. A história de Arthur e Ana de Helena da Silva e de seus descendentes tornou-se um lembrete perene de que a verdadeira riqueza não se mede em bens materiais, mas no impacto que se causa na vida dos outros. O anel de safira, uma pequena pedra azul, havia se tornado o coração de uma epopeia de amor, dignidade e um legado que continuaria a inspirar a humanidade por muitas e muitas gerações, provando que, mesmo nas menores sementes, reside o potencial para a maior das transformações. O tempo, implacável e gentil, continuou seu curso. Arthur e Ana, após uma vida plena de amor e propósito, partiram serenamente, deixando para trás um legado imensurável. Suas memórias, no entanto, viviam em cada projeto da Fundação Helena da Silva e, de forma mais íntima, nos corações de seus filhos e netos. O jardim comunitário, agora um espaço sagrado, tornou-se o local de suas últimas homenagens, onde as sementes que plantaram continuavam a florescer. Helena, a filha, agora no auge de sua sabedoria e experiência, assumiu a presidência da fundação com uma determinação inabalável. Daniel, seu irmão, continuava como o pilar estratégico, garantindo que a visão de seus pais fosse executada com excelência. Juntos, eles enfrentavam os desafios de um mundo em constante mudança, onde novas formas de desigualdade surgiam, exigindo soluções inovadoras e uma compaixão ainda maior. Em um cenário de crescente polarização global, a Fundação se viu diante de uma crise humanitária sem precedentes, causada por conflitos e migrações em massa. Milhões de pessoas estavam deslocadas, perdendo suas casas, suas identidades e, acima de tudo, sua dignidade. Helena sentiu o peso daquele momento. A escala do sofrimento era avassaladora. Ela se lembrava das histórias de sua avó, Helena da Silva, que também havia sido forçada a deixar sua terra, a vender o que tinha para sobreviver. Em uma reunião de emergência com a equipe de liderança, Helena, com o anel de safira de sua bisavó em seu dedo, fez um discurso que ecoou a essência da fundação. "Neste anel", ela começou, erguendo a mão para que todos vissem a joia, "está a história de uma família, de uma mulher que perdeu tudo, mas nunca sua dignidade. Está a história de um homem que se redimiu e de um amor que curou. Hoje, milhões de Helenas estão perdendo tudo novamente. É nosso dever, nosso propósito, estender a mão não com caridade, mas com respeito,
com a promessa de restaurar a dignidade que lhes foi roubada. A Fundação lançou uma campanha global ambiciosa, focada não apenas em ajuda emergencial, mas na reconstrução de comunidades, na educação de crianças refugiadas e na capacitação de adultos para recomeçarem suas vidas. Helena liderou a iniciativa pessoalmente, viajando para campos de refugiados, sentando-se com as famílias, ouvindo suas histórias, exatamente como sua mãe e seu pai haviam feito. Ela não oferecia apenas recursos, mas a esperança de que, mesmo nas cinzas, a vida poderia florescer novamente. O anel de safira, que havia sido o catalisador de uma transformação pessoal, agora se tornava um símbolo de esperança global. Em cada sorriso de uma criança refugiada que recebia um livro, em cada olhar de um adulto que aprendia uma nova habilidade, a história de Helena da Silva, de Arthur e Ana, continuava a ser escrita. Era um lembrete de que não importa quão grande seja a adversidade, a chama da humanidade e a busca pela dignidade são inextinguíveis e que um pequeno ato de coragem pode reverberar por gerações, transformando o mundo. A campanha global liderada por Helena, a filha de Ana e Arthur, provou ser um sucesso retumbante. As comunidades devastadas pelos conflitos e pela migração começaram a se reerguer, tijolo por tijolo, esperança por esperança. Crianças que haviam perdido tudo voltaram a sorrir nas escolas construídas pela Fundação, e adultos, com novas habilidades, encontravam meios de recomeçar suas vidas, plantando raízes em solo estrangeiro ou reconstruindo suas terras natais. A Fundação Helena da Silva não apenas fornecia ajuda material, mas restaurava a crença na humanidade. Helena, agora uma mulher de cabelos prateados, mas com o mesmo brilho nos olhos que sua mãe e avó, continuava a ser a força motriz por trás da organização. Daniel, seu irmão, com a mesma sagacidade de seu pai, havia garantido a perenidade da Fundação, estabelecendo parcerias estratégicas e um modelo de sustentabilidade que assegurava seu futuro. Juntos, eles haviam transformado a dor de uma família em um bálsamo para o mundo. Em uma cerimônia singela, realizada no jardim comunitário que seus pais haviam criado, Helena reuniu seus próprios filhos e netos. O jardim, agora uma floresta de árvores frondosas e flores vibrantes, era um testemunho vivo de décadas de cuidado e amor. O anel de safira, que ela havia usado por tantos anos, brilhava em sua mão, capturando a luz do sol da tarde. Este anel, Helena começou sua voz suave, mas carregada de uma profunda emoção, foi o ponto de partida de tudo. Ele foi vendido pela minha bisavó, Helena da Silva, em um ato de desespero e amor. Foi resgatado pelo meu pai, Arthur, em um ato de redenção.